as bolsas têm muito pouco a ver com a economia real. Tá? A bolsa ir bem não quer dizer que a economia vai bem. Quer dizer que o sistema financeiro está ganhando dinheiro a partir de movimentações financeiras. Tá? O que nós temos como pano de fundo é a imensa financiarização. Para as pessoas se darem conta, o PIB mundial, produção de bens e serviços no mundo, 110 trilhões de dólares. Tá? O sistema de movimentação especulativa, nos chamados derivativos, no mundo está acima de 600 trilhões. Tá? Bem acima, ou seja, cerca de 6 vezes a economia real. Hoje, os grandes grupos financeiros dominam o conjunto do sistema especulativo financeiro. Deixa eu dizer que, primeiro, as pessoas têm que se dar conta que o dinheiro não é mais aquela coisa que o governo imprime. Tá? Eu, na minha idade, ainda uso essas notas de R$20, R$50, etc. Tenho dificuldade de conseguir troco, inclusive. Né? Agora, no mundo, dinheiro impresso pelos governos representa cerca de 5% da chamada liquidez. 95% são apenas sinais magnéticos. Esses sinais magnéticos são administrados por algoritmos, tá? Visando maximizar retornos. Isso significa que o dinheiro imaterial, ele circula como sinal magnético, circula num sistema planetário de internet, ou seja, ele banha o planeta, o dinheiro se tornou global. Tá? Nós não temos governo global, não temos sistema de regulação, não tem imposto global. 60% dos lucros das grandes multinacionais americanas estão em paraísos fiscais, não pagam impostos. Né? A Apple se calculou que no ano passado pagou cerca de 0,3% sobre seus lucros. Né? Ou seja, gerou-se um sistema especulativo que trabalha com dinheiro imaterial. Dinheiro imaterial significa que ele viaja praticamente na velocidade da luz, com instruções pré-programadas nos algoritmos. Certo? Isso significa, por exemplo, um dos espaços de ganhos é que se há uma variação, de repente, na Indonésia, o dólar está mais barato que na Tailândia, certo? O algoritmo, em milésimos de segundo, já vendeu os da Tailândia e comprou na Indonésia, mudando coisas que não muda nada na economia. Tá? Muda apenas em termos de notações nos computadores. Agora, isso é uma dimensão, é o dinheiro imaterial e um sistema especulativo global que não tem registro para imposto, não tem sequer registro dos volumes efetivos de movimentação, e ele mobiliza volumes de recursos especulativos absolutamente gigantescos, porque você não precisa ter dinheiro no cofre, você simplesmente emite instruções no computador. Então, isso algo que me deixou espantado, Ladislau, na segunda, foi uma das explicações para a debacle da segunda-feira sangrenta. Taxa de juros, ó como você falou, não tem nada a ver com a economia real. Taxa de juros no Japão, baixinha, 1%, até menos que isso, negativa. Taxa de juros nos Estados Unidos, 5,5%. Taxa de juros no Brasil, 10 e tanto. Então, esses grandes grupos estavam tomando dinheiro emprestado em Tóquio para comprar títulos da dívida americana ou brasileira. Não é dinheiro deles, eles tomavam dinheiro. E só a diferença entre uma taxa e outra já dava lucro suficiente para eles pagarem o empréstimo lá e ainda ficarem com uma baba de dinheiro, com milhões, bilhões de dólares. O que aconteceu? O governo japonês elevou a taxa dele. A hora que ele elevou a taxa dele, esta verdadeira pirâmide, né, que é uma pirâmide, começou o castelo de cartas, você tirou a carta de baixo. Deu uma desabada nesse castelo de cartas. Ou seja, não tem relação nenhuma com a economia. Não é que o cara tomou dinheiro em Tóquio para ir aplicar numa empresa lá nos Estados Unidos ou aqui no Brasil. Não,
é dinheiro de juro e dinheiro de juro. Só isso. Tudo fantasia, né? Esse sistema, para as pessoas se darem conta, a BlackRock administra 10 trilhões de dólares. O Larry Fink da BlackRock, que ninguém votou para escolher ele, tá? Mas o Larry Fink administra 10 trilhões. Como ninguém sabe o que é 10 trilhões, eu comparo com o orçamento federal dos Estados Unidos. O Biden, né, administra 6 trilhões de dólares. O Larry Fink da BlackRock administra 10 trilhões de dólares. Essa é a ordem de grandeza. Você acrescente State Street, Vanguard, nomes que pouca gente ouviu falar, certo? Não é que nem o Elon Musk, o Zuckerberg, que querem aparecer, enfim, essas coisas. Não. Isso é gente que administra volumes absolutamente fenomenais de dinheiro. Isso gera flutuações, porque os algoritmos são programados para gigantescas transferências em frações de segundo as pequenas vantagens, que a gente chama de arbitragem, né? que permite esses pequenos ganhos de diferença. E como não há nenhum registro mundial, não há nenhum controle legal, não há Banco Central Mundial, isso aqui virou simplesmente uma zona. Certo? As pessoas... Eu lembro que eu estudei com bons banqueiros na Suíça, né, a economia, né? Me disseram uma crise como de 29, nunca mais, porque a gente agora tem a regulação dos bancos, etc. Isso aqui acabou, isso naqueles tempos. Hoje, um volume. Por exemplo, eu peguei a especulação sobre o petróleo. O petróleo, ordem de grandeza, são 100 milhões de barris dia. Agora, o que se comercializa hoje de compra e venda de petróleo é 30 vezes isso, certo? Porque o cara tá no escritório em Genebra ou em outro paraíso fiscal, certo? Ele está comprando, vendendo, ele nem sabe se o petróleo é isso, aquilo, nem vai para que vai servir. Certo? Então, aquele navio que está transportando petróleo realmente existente no meio do oceano, indo aí para uma direção, o petróleo que está nesse navio muda de mãos de proprietários ou de porcentagem de propriedade desse navio em frações de segundo o tempo todo. Né? Ou seja, gerou-se um sistema especulativo global, hoje chamado de financiarização. Né? E é importante as pessoas se darem conta que os ganhos hoje são essencialmente financeiros, né? Eles ganham muito mais do que os caras que produzem. Quem desvendou radicalmente o conjunto do processo, né, e deu a base da compreensão para uma nova geração de análise econômica é o Thomas Piketty. Né? Quer dizer, não é porque é bonito e é gordo o livro, né? Mas quando ele escreveu o Capital no século XXI, ele mostrou que hoje, um cara, para ganhar dinheiro, em vez de ele produzir alguma coisa, investimento produtivo, ele aplica nas movimentações financeiras. Né? Então, você tem um deslocamento que gera uma apropriação de recursos através de dividendos, através de taxas de juros, através de diversas formas especulativas, né? E isso é que domina a economia. Então, quando eu digo que eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer, é porque ninguém tem a mínima ideia. Tá? O Economist, quando fez uma pesquisa junto a grandes bancos, se eles estão preparados para uma eventual grande quebra, né? Os bancos mostraram para os caras, né, que cada um deles tem um sistema especial de emergência, um andar com computador, do diabo, estão preparados. Ou seja, ele termina o artigo do Economist dizendo que bom que eles estão preparados. Ou seja, é bom que eles estão preparados, ou seja, eles estão achando que a qualquer momento esse negócio... Né? Por enquanto, eles simplesmente tentam maximizar lucros a curto prazo. Essa maximização no curto prazo domina o conjunto dos sistemas financeiros que desgarraram da economia real. Por isso que tantos economistas falam de maneira separada do sistema de bolsas, coisas do gênero. A bolsa está subindo, não quer dizer que a economia vai bem, significa que o pessoal da Faria Lima vai bem.
não que a economia está progredindo. Essa fratura entre a economia real e a economia financeira é que caracteriza o essencial da lógica ou da perda de lógica econômica que a gente enfrenta. E agora, isso vem exercendo ao longo dos anos, né? Porque é todo dia, ano a ano, dia a dia, mês a mês, um impacto na construção analítica, política e ideológica mesmo da esquerda, né? Então, a gente vê esses ano e meio de governo Lula, eu espantado com setores progressistas comemorando quando a Bolsa sobe ou quando o dólar cai, dizendo, não, isso é porque o governo Lula está certo. O governo Lula está indo bem, então a Bolsa sobe e o dólar cai. Evidente que depois que a Bolsa cai e o dólar sobe, esses mesmos setores não explicam por que isso aconteceu. Mas não tem nada a ver com... Que nem essa história, né? O dólar subiu porque o presidente Lula falou isso ou aquilo, né? Olha, isso aqui é um sistema especulativo. Eu gosto de dar um exemplo, tá? Porque isso fica mais claro na cabeça das pessoas. Quando você tem o drama da Samarco, né? A crise mariana, aquele dia que etc. Veja bem, estamos falando de uma empresa concreta que está extraindo minério de ferro para exportação, muito, muito lucrativa e com controle internacional através da Billiton, de um grande grupo internacional. Eles sabiam, fazia 2 anos que o DIC estava vazando, né, que a represa ia cair. O que acontece é o seguinte: eles podiam investir para consertar o DIC, o que reduziria a quantidade de dividendos que eles repassam para os grupos internacionais da Billiton e para o Bradesco, acionista do Bradesco, nacionais, né? O conjunto dos que ganham dinheiro sem sair do escritório, tá? Simplesmente no computador, enquanto tem gente ali cavando, enfim, exportando, levando minério, toda essa coisa. Então, veja a que ponto você tem uma ligação, porque o conselho de administração concreto da empresa, da Samarco, ele tem a prioridade dele é assegurar os dividendos por grupos nacionais e internacionais, porque senão os acionistas tiram eles do lugar, entende? Ou seja, no processo decisório, em que você tem uma empresa que extrai minério que é do solo brasileiro, certo? Eles têm lucros. Esse lucro poderia melhorar as condições e salário dos trabalhadores, poderia aumentar o reinvestimento na empresa para o seu desenvolvimento, poderia pagar mais impostos, né, para, a partir de um produto primário, o Brasil poder investir em ciência e tecnologia, e pode também aumentar os dividendos. Na opção de para onde vai o dinheiro dos lucros, é os dividendos que mandam os grupos internacionais e forma-se uma coligação entre os administradores das empresas produtivas e o Sistema Internacional de Extração de Dividendos, formando um processo em que os grandes grupos internacionais, e nisso entra BlackRock, State Street, as Billiton da vida, JP Morgan, etc., eles passam a drenar tudo que é corporação produtiva pelo planeta afora. Tá? Ou seja, esse dinheiro imaterial, ele muda no sentido de impactar cada um de nós. Deixa eu dar um exemplo, porque isso facilita. Eu tenho a Dorinha que vem uma vez por semana fazer faxina na minha casa. Bom, eu pago ela, passo para a conta dela R$300 na diária. Ela tem problema de saúde, entrou na Notre Dame, para ter um plano de saúde. A Notre Dame, eu fui verificar, um dos acionistas quem é a BlackRock, norte-americano, gigante financeiro, certo? É interessante isso, né? Porque, veja bem, eu pago uma coisa para uma pessoa modesta, uma faxineira em São Paulo. Em frações de segundo, o dinheiro que eu paguei, parte dele vai para acionistas da BlackRock nos Estados Unidos. Antigamente, você tirar R$50 do bolso de um favelado, de uma pessoa pobre, não é fácil. Você tinha que tirar uma nota do bolso dele. Hoje, você faz enter, certo? Ou seja,
é um sistema global, porque o dinheiro imaterial é apenas um sinal magnético, viaja na velocidade da luz, em volumes imensos, o que permite você fazer uma extração, uma capilaridade fenomenal que extrai de cada pessoa que está num plano de saúde, na Rede D'Or, ou qualquer um deles, que pega um Uber, que pega qualquer coisa que se liga no sistema internacional. Essa financiarização, ela permite uma capilaridade absolutamente imensa, porque o algoritmo não vai desprezar R$5 ou coisa do gênero. Quando você paga com cartão e que você tem o nome Visa ali em cima, uma parte que você está pagando não vai para o comércio onde você comprou a coisa, vai diretamente para os administradores do sistema financeiro Visa. Esse sistema, Mauro, eu acho que os meus esforços, meus livros vão muito nesse sentido, de facilitar as pessoas compreender como estão sendo explorados. Porque o salário baixo que o cara paga na empresa, os caras se mobilizam, entendem, né? Estão me explorando, certo? Agora, esse sistema financeiro, o pessoal fica olhando para os lados, cadê? O que acontece? Porque o dinheiro é imaterial, né? O cartão que o cara tem no bolso é um canudinho, tá? Ali ele chupa dinheiro de dentro do bolso dele sem precisar mexer na carteira nem nada. O dinheiro nosso não está mais no nosso bolso, está no banco. Porque, por exemplo, nós temos no Brasil 71 milhões de adultos, dá quase a metade dos adultos do Brasil. 71 milhões de adultos que estão inadimplentes, portanto, não estão conseguindo pagar, né, os empréstimos. Bom, o dreno, através do endividamento das famílias, dá mais ou menos 10% do PIB. Esse é o nível. 10% do PIB é drenado, não investir para produzir coisas, que gera salários, que gera produtos, etc. Não, é um dreno, é uma extração financeira. Tá? Você tem tantas famílias que hoje, em vez de comprar coisas, estão pagando juros no banco. Certo? Ou seja, você está paralisando a economia. Isso é 10% do PIB. Você acrescente a política que você mencionou de alto juro do Banco Central, 10,5%. O que acontece? O Banco Central roda a dívida brasileira de cerca de 7 trilhões, com essa taxa de juros, o Haddad estima que este ano são 740 bilhões de reais dos nossos impostos, que em vez de servirem para construir a escola, ciência e tecnologia, universidades, portos, o diabo, eles são repassados para esses grupos financeiros que pegam, por exemplo, o exemplo que você deu, o cara vai pegar um empréstimo no Japão a 2% ao ano, certo? Vai aplicar aqui na dívida brasileira, que paga 10,5%, sem precisar sair do escritório em Genebra. Certo? Ou seja, esse é o sistema. 740 bi, isso aí dá mais de 4 anos de Bolsa Família. Bolsa Família que vai para 50 milhões de pessoas. Aqui não, vai para os grupos financeiros nacionais e internacionais. Você pegar 750 bi dos nossos impostos e repassar para grupos financeiros improdutivos, inclusive internacionais, isso é um dreno absolutamente escandaloso. Né? Mostrei isso aqui, ó. Ontem, o lucro do Itaú Unibanco subiu 15% em relação ao lucro do ano passado. Não é no ano, gente, não é no ano. É apenas em um trimestre, no segundo trimestre. 10,1 bi subiu, 15% do ano passado para esse. Aí eu fui olhar, sabe, Ladislau? 10 anos atrás. Está aqui, ó. Não, 10 anos atrás nada, né? 2019, 6 anos atrás. 5 anos atrás. Do Itaú, há 6 anos atrás, no mesmo segundo trimestre, era 4,9 bi, Ladislau.